Bem-vindo mais uma vez a todos. Muito feliz de ver a casa cheia, 51 pessoas, né, lotando aqui o nosso ambiente. Bem, o que vem a ser o Café com Design? Há um ano atrás, a ideia do tema design foi colocado como uma proposta junto ao CGE, que trabalha e estuda, né, toda a visão de futuro sobre ciência, tecnologia e inovação, né? O CGE tem esse trabalho há 20 anos, né, de estudar, de pesquisar, de trazer um arcabouço de informações para ajudar a tomada de decisões, tanto no poder público como também no setor privado. E o tema design é mais do que importante quando se fala em ciência, tecnologia e inovação. Temos que entender design, e a palavra é interessante nesse momento, aí vem a questão professoral aqui, né? Por que a gente tem que falar design e não desenho, né? Porque, infelizmente, na nossa cultura no Brasil, a palavra desenho, ela tem vários significados. Tanto que nós aqui, e todos podem perceber, na sua vida, né, pregressa, quando fala a palavra desenho, muitos remetem à questão do infantil, do início do processo educacional, né? Tanto que nós temos uma visão pejorativa da palavra desenho. Tanto que quando a gente está nervoso numa discussão, a gente fala, né? Quer que eu desenhe? Todo mundo ouve isso. Essa discussão a gente coloca a palavra desenho como uma coisa menor, como uma coisa em que a pessoa ainda está iniciando um processo cognitivo de aprendizado, e não pode ser feito assim. Então, a palavra desenho na cultura brasileira, ela é uma palavra que a gente tem que estar sempre usando de forma composta. Então, a gente fala desenho técnico, desenho industrial, a gente usa por quê? Porque a gente tem que sempre valorizar o tema desenho, a palavra desenho, porque ela não é vista como algo que deveria ser vista. Se você olha no nosso dicionário, nós temos a palavra desenho com uma visão bem ampla, né? Mas se você vai ver em outras culturas, eu coloco aqui dos nossos amigos próximos da língua espanhola, você tem desenho de burro. Então, você tem a palavra desenho como um processo criativo de projeto e o de burro como um rabisco, o ato inicial de um processo, de você se expressar, né? Na língua inglesa é a mesma coisa, você tem design e draw. Então, você tem um design como ato de projeto, você tem um design como algo, né, voltado ao pensar, e o draw, o ato de rabiscar, de estar ali exercitando algum processo sem um foco inicial. No Brasil, na cultura brasileira, da língua portuguesa, você tem palavra desenho e debuxo, mas nós não usamos debuxo, ninguém fica debuxando por aí, né? A gente não tem, infelizmente, uma cultura da visão do criar, do projetar, como poderíamos ter feito. Então, por isso a palavra design é utilizada para nós, porque a gente antigamente usava a palavra desenho industrial. Desenho industrial, ela não transmite a clareza do que fazemos quando a gente fala design. Tanto que na língua inglesa o design é um verbo, né, um ato de projetar. Então, você percebe quando muitas pessoas falam o ato de projetar, eles falam, né, do design. Então, temos que entender que o design ele está intrínseco quando eu vou estudar ciência, tecnologia e ainda mais inovação. Existem políticas pelo mundo afora, como na Europa, em que a palavra design, o termo design, ele faz parte do processo de inovação. Então, quando eu falo criar, projetar, eu estou falando de design. E aí, mas para que isso? Para que eu tenho que ter o design? Projetar o quê? Para o ser humano, para nós mesmos. Então, eu tenho que conhecer o outro. Então, o design tem o desafio de aprender, entender o outro. Quem é o outro? Aí eu não falo só na questão do consumidor, não. Eu falo o usuário, porque hoje a gente fala, né, o usuário de tela, o usuário de um produto, o usuário de um sistema, o usuário de um processo, né? Então, se vocês entendem e começam a compreender o design dessa forma, assim vocês estão entendendo que todos nós desenvolvemos ou passamos a trabalhar com design diariamente. Seja os produtos que vocês utilizam, seja uma forma de fazer algo, né? Tudo tem o design. Marco, mas isso é uma loucura? Não, isso é um processo, isso é o ato de projetar. E aí nós temos o nome, que é design. Então, a ideia de batermos esse papo, esse café com design, é para entendermos desse tema, que no Brasil ainda não é uma cultura, ou seja, não faz parte do nosso cotidiano, apesar de utilizarmos ele diariamente. É óbvio que, na tradição acadêmica, o design está envolvido com o gráfico e com o produto, mas hoje, nos últimos 20 anos, temos uma visão de design muito mais ampla, como metodologia. Então, ficou na moda o termo design thinking, né, que é o ato de pensar do designer, é o processo metodológico. A Google veio com o design sprint, e assim vai, porque ele é vivo, né? Mas eu só queria deixar bem claro o tema design, por que nós estamos falando isso,
e a riqueza da nossa língua portuguesa de assimilar também termos estrangeiros, que isso é muito importante. Então, a palavra design, para nós, vem não numa visão de luxo, de status, como muitos veem de estereótipo, né? Mas do ato de projetar, de pensar no outro, né? E o design está envolvido também com a sustentabilidade. Se você pensar nos anos 60 do século passado, já havia N projetos voltados à sustentabilidade, ao reuso, ao reproduzir, ao pós-uso. Isso não é uma coisa recente. O ato de projetar, e hoje em dia muitos designers já pensam o ato de projetar pensando no pós-uso. Como é que eu vou fazer com que esse produto, depois de ser utilizado, ele volte a ser processado ou reprocessado para ser reutilizado? Isso é uma visão do projeto, isso é uma sustentabilidade também. Então, eu fico muito feliz de hoje estar coordenando um observatório de inovação para cidades sustentáveis, onde o tema design ele tem que ser transversal. Não estou dizendo que ele é o todo, mas ele faz parte de algo para enriquecer, para fortalecer o tema, ou os temas que necessitamos. Então, o bate-papo hoje aqui, quando eu coloco, né, a forma de falar agora visando um escritório de design, né? Antes, eu como professor falando, tem o Centro Brasil Design, que veio conversar conosco no semestre passado, no ano passado, para discutir e falar sobre políticas de design, que é outra coisa que é importante a gente entender. O ato de projetar também é uma política, né? Você tem que estruturar isso para entender. Muitos países já fazem isso, né? Temos países que já desenvolvem políticas públicas em que o design está presente, né? Nós temos centros de design pelo mundo afora, estudando projetos e pesquisas em cidades, né? Então, mas para que tudo isso ocorra, temos que também entender que tem escritórios de design. Existem escritórios de design que são o quê? Profissionais formados não só na área do design, mas arquitetos, engenheiros, antropólogos, psicólogos, né? Que existe um conjunto de profissionais que juntos podem desenvolver um projeto, um processo, um produto para atender o ser humano. Essa é a ideia principal do design. Então, hoje, ter a Grande Circular é nesse sentido. É um escritório, né, que está aqui já há um bom tempo em Brasília, que é importante frisar isso também. A capital, por ser uma cidade muito recente, né, de existência, ela possui já um hall, né, de expertise em design, e vale lembrar a todos que Brasília tem um selo da Unesco da cidade criativa em design, é uma cidade criativa, e ressalto isso porque nós temos grandes amigos aqui de Curitiba, que também é uma cidade com selo Unesco, né, de design. Então, nós temos que entender a capital federal como um ato de projeto criativo, né? Quando a gente pensa em Brasília, claro que nós temos N dificuldades ou problemas da cidade, como qualquer outra, mas olhar Brasília e quem é de Brasília, não há como não discutir que ela possui design, seja na sinalização, seja na iluminação, seja na estrutura viária, nas quadras, superquadras. É uma cidade realmente numa outra forma de pensar, né? Então, a ideia aqui hoje, com a Grande Circular, é entender, ainda mais agora que estamos nesse processo único de quarentena, né? Estamos vivendo literalmente a história, né? Estamos todos isolados, ao mesmo tempo juntos, e com um sistema que está nos ajudando a colocar 65 pessoas numa sala, que eu estou feliz da vida, discutindo um tema que para mim é fundamental como transformação, como transformador social, e ter um escritório, então, para que possa nos apresentar esse trabalho, nesse momento tão difícil, né? Para vocês terem uma ideia, o que nós estamos discutindo aqui é que mesmo com toda a dificuldade que estamos tendo nessa pandemia, continuamos trabalhando. E o design está mostrando caminhos novos para que isso ocorra. Se nós estamos aqui com uma tela, com um processo de interação, de integração, o design está envolvido, né? Se nós estamos tendo um processo de discussão, de maneiras ou metodologias de desenvolver um produto, né, o design está presente. Então, é muito feliz e gratificante discutir esses temas, design, inovação e sustentabilidade, nesse processo de pandemia. Eu acho que trazer o escritório para mostrar, né, o antes e o durante também é interessante, né? Como é que nós estávamos vivendo de uma forma e agora como estamos fazendo, mas permanecendo, trabalhando e discutindo. Acho que eu já falei demais, né? Só quero agradecer, então, ao Francisco e ao Victor, são sócios da Grande Circular, para bater esse papo e trazer essa história aí para nós. Muito obrigado, gente. Bom dia. Muito obrigado, Marco. Bom dia, eu sou Francisco Bronze, eu sou sócio do Grande Circular, né? Eu e Vitor Papaléu, né, que estamos aqui hoje representando o nosso escritório.
Vocês estão me ouvindo Bom dia, bem? pessoal. Legal, ótimo. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem recorrente, né, nesses últimos meses. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Então, passou a ser uma pergunta que as pessoas, além do bom dia, tudo bem, como vão? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Virou uma pergunta que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, das pessoas que estão trabalhando de forma remota, que estão se conectando, né, as famílias também, né, que fazem uso dessas interfaces. E que a gente, como o Marco falou, né, está tirando um bom proveito, né, desses artefatos para a gente poder se comunicar, para a gente poder trabalhar, para a gente poder continuar, né, o que a gente já vinha fazendo, né. Legal. A gente fez uma apresentação, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vitor, pode se apresentar também. Então, só queria agradecer aí ao Marco pelo convite. Brigadão. A gente está numa parceria aí já de alguns anos, acompanhando o trabalho um do outro, né? A gente já teve algumas conversas bacanas e é sempre legal estender esse assunto e trazer para outras pessoas, poder mostrar um pouco do design, poder mostrar um pouco também do nosso trabalho, como que a gente encara o design, né? Então, só queria agradecer aí pelo convite, Marco. Legal. Eu me chamo Francisco, né, como eu me apresentei, né, sou sócio do Grande Circular. Eu sou formado em... quando eu formei ainda era desenho industrial, né, o curso de bacharelado na Universidade de Brasília, agora é design. Fazem 10 anos, né, que eu já sou formado. Então, na ocasião, quando eu me formei, o curso chamava desenho industrial ainda, mas agora houve uma mudança de currículo, né, uma atualização, e o curso passou a se chamar design. Eu sou formado em design de produto e design gráfico, né. Mas hoje, assim, a maior atuação do escritório, né, do Grande Circular é em design gráfico, né. Vitor, você quer se apresentar também, sua formação, etc.? Sim, igual o Francisco, eu também formei na UNP em design, design, né? Hoje o curso se chama design. Quando a gente formou era desenho industrial ainda, né? Enfim. Mas eu sou formado em design de programação visual, né? É chamado de programação visual. A gente atua nessa área já tem, como escritório mesmo, já vai fazer 10 anos esse ano. E a gente já trabalha junto mais tempo do que isso, né? Acho que faz o quê? Uns 12 anos, Chico? 13? Uns 12, 13 anos que a gente já trabalha juntos. E é muito interessante, porque, na verdade, boa parte da nossa formação foi por conta do escritório, né? Boa parte do que a gente aprendeu de design, do que a gente vivenciou, foi com esse projeto do escritório, que desde do início, quando era uma coisa muito, muito simples ainda, a gente foi testando, foi aprendendo e foi pondo em prática aquilo que a gente acreditava. Legal. Uma coisa interessante, assim, do nosso processo, né, é que o escritório, a gente planejou trabalhar juntos, uma coisa que aconteceu desde sempre, assim, né, eu sempre gostei de fazer freela, atender os próprios clientes, né, acho que todo designer passa por esse processo, né, de ter o próprio cliente, de ter fazer freela, né, às vezes trabalha para uma agência, às vezes trabalha para o governo, também já trabalhei fiz estágio em ministério, na Câmara, mas a gente sempre fica com aquela coisa, né, será que o que eu estou aprendendo na faculdade, no meu curso, eu estou pondo em prática no dia a dia? Porque a gente sentia muito esse gap, né, do famoso gap, né, que todo mundo sente, né, da parte de ensino versus a realidade do mercado, né, então nesse processo, a gente achava que as coisas, dependendo do lugar que você trabalhava, elas eram muito atropeladas, o processo não era uma coisa respeitada, né,
seja numa agência de publicidade que você tem alguns prazos muito corridos, né? Sempre tem uma urgência, um produto para ser lançado, aquela coisa da grande mídia, né? Que você tem esse tipo de comportamento, né? E a gente sentia que essa correria, às vezes, atrapalhava no resultado, né? Então, se a gente estava aprendendo uma metodologia, um processo, a gente sentia muita falta de não pôr isso em prática. E aí a ideia que a gente teve, no final das contas, em trabalhar junto, era poder botar esse trabalho em prática. A minha apresentação caiu? Não, Chico, tá. Tá rolando? Agora foi. Eu recebi um aviso aqui. Enfim. E vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Tem um título. Dá para ver sim. Perfeito. Sim, tá tudo certinho, Francisco. Vamos lá. E nessa necessidade a gente quis abrir um escritório, né? Trabalhar por conta própria, aplicar ferramentas e processos que a gente acreditava, né? Então a gente começou essas conversas em 2009, mais ou menos, né? Já fazem 11 anos isso. E a gente, numa oportunidade de ter um cliente, né, que arcasse com alguns custos, né, a gente iniciou um trabalho e a gente alugou uma sala, né. Então, nós éramos 8, né, ao todo, e a gente alugou uma sala, que essa foto é bem representativa do que era o nosso espaço de trabalho, que parece... Chico, acho que o seu microfone desligou aí. Desculpa, gente. Acho que eu falei um tempo. E nesse processo, né, a gente conseguiu um cliente, né, que conseguisse arcar com esse nosso trabalho, e a gente acabou alugando uma sala. Então, essa é mais ou menos a nossa realidade de trabalho nos primeiros anos, né? A gente tinha um espaço físico um pouco bagunçado, né? Então, bem improvisado, né? Bem improvisado, né? Cada um trouxe a sua cadeira, a gente comprou cavalete, botou um porta em cima das mesas. Não muito diferente. Não existia nem o termo startup na época, não era uma coisa popularizada, né? Mas era o nosso embrião aí, né? Mesmo a gente já trabalhando junto, a gente não dividiu o espaço, né? A gente trabalhava um na casa do outro, né? Então, esse foi o início das nossas condições de trabalho, né? É até curioso imaginar que a gente recebeu vários clientes nesse ambiente e a gente fechava negócio, né? Eu acho que a gente já tinha um bom portfólio na época, o que é interessante imaginar, né? Que a gente levava um cliente, assim, tem uma sala com cartaz de dupla sertaneja, colchão no chão, cadeiras de vários tipos, né? O lixo, né? Não tinha lixo, a gente botava um saco, né? Então, esse era o nosso ambiente de trabalho, né? Talvez um pouco parecido com o que passa na cabeça do design, uma coisa bem desorganizada, uma bagunça organizada, vamos dizer assim, né? Passado o tempo, né, mas uma das coisas que a gente sempre teve cuidado, né, nesse trabalho, né, nesse processo de a gente estar trabalhando junto, é que a gente sempre se apresentou como grande circular, né? Então era um cuidado que a gente tinha na hora de se apresentar para os nossos clientes, né? Então a gente tinha um portfólio unificado, a gente tinha um discurso unificado, né? A gente já tinha os próprios e-mails, então a gente sempre teve esse cuidado de se comportar como um escritório mesmo, né? Então acho que isso ajudou bastante a vender o nosso trabalho nesse momento, né? Tanto que o resultado veio, né? E 10 anos depois, essa aparência do nosso escritório, que está lá fechadinho, né? Nessa quarentena, ele está lá esperando a gente voltar numa oportunidade. Então, a gente conseguiu, né, expandir, evoluir, né, e não só o espaço físico, mas também com a nossa equipe, né. Então, nós hoje somos 8 pessoas, né, trabalhando juntos, de forma remota, né, e os em cima aqui são os sócios, né, o Vitor, da esquerda para a direita, o Vitor, o Papaléu, que está aqui com a gente, o Gabriel, o Matheus e eu, né. E embaixo nós temos o Vitor Marques, a Jaina, que é a nossa administradora, né? A Jaina é uma pessoa muito importante na nossa equipe, né? Isso é uma das coisas que também a gente, com o passar dos anos, né? A gente viu que fazer design era muito importante, mas você ter uma cabeça na equipe que tem essa parte da gestão, né? Em gestão financeira, gestão de pessoas, né? Então a Jaina, ela tem essa habilidade, né? De reunir a equipe dessa forma. Então
uma peça fundamental nesse processo. Aí, seguindo, tem a Isis, que é a nossa estagiária, né, nossa última, a última pessoa que entrou no nosso escritório, né, de design, e a Carol, a Carolina, né, a Carolina, ela é da parte de conteúdo, ela escreve texto, né, então ela é especialista em mídias, conteúdo e texto, né. Então, a gente acabou, interessante desse processo, né, que o Marco falou no começo, é que o design, ele tem esse poder de conexão, né, então, você, designer, sozinho, precisa de várias frentes para as coisas acontecerem, né? Então, um produto que você vê hoje idealizado de design, seja um site, uma publicação, um projeto de branding, você tem várias outras pessoas atuando por trás, ou junto, ou por trás não, né, em conjunto com os designers para poder que isso seja feito, né? Então, muitas vezes o design ele entra como um catalisador, né? Como uma pessoa que está fazendo o papel de fazer uma liga, né, juntar especialidades, né, botar as pessoas nessa conexão. Posso seguir? Beleza, gente. Bom, o que a gente faz, né, basicamente, né, o que o Grande Circular hoje faz de projeto, né? A gente é um escritório generalista, né? A gente não é um escritório especializado em fazer uma coisa só, né? Não é o samba de uma nota só, né? Então, a gente tem muitas habilidades dentro de um espaço físico, né? Então, a gente trabalha desde a parte de branding, né? Identidade visual, identidade de marca, né? A parte de criação de marca em si, né? Até projetos editoriais, passando agora muito pelo design digital. Então, o mundo está ficando cada vez mais online, né? As interfaces offline, elas continuam existindo, né? Mas elas são produtos mais estratégicos, né? Você imprimir um livro, você fazer um material que você use um recurso físico tão caro ao planeta, hoje ele precisa de ser muito pensado, né? Então, a gente faz projeto editorial, mas a gente tem isso em mente, né? Então, o trabalho que a gente faz é sempre pensando nessa questão de geração de resíduo, o tipo de descarte também. Então, a gente toma algumas decisões na hora de fazer as escolhas de papel, de acabamento para os projetos que a gente desenvolve. E também aqui embaixo, né, nessa imagem, a gente também trabalha com motion design, né, que é a animação, né? Então, a gente também tem um braço de desenvolver animações, né? Então, acaba que a gente é um escritório, dentro do trabalho de escritório de design, a gente é um escritório que a gente pode dizer até completo, né? Que a gente atende a gente faz de um tudo, né? Vamos dizer assim. Quer complementar, Vitor? É interessante que durante os anos, né, a gente foi se especializando em algumas áreas que a gente não tinha tanta especialidade. A parte digital foi muito isso, já faz pelo menos uns 6 anos assim que a gente já trabalha com digital. Muita gente não vê nossos trabalhos digitais, né, porque às vezes não está tanto no portfólio, mas já fazem muitos anos que a gente trabalha com essa área. E é interessante também porque não só essa parte de se especializar em áreas que a gente não tinha tanta familiaridade, mas essa diversificação da equipe que a gente foi fazendo. Acho que voltou. Eram todos designers com a mesma formação. E hoje em dia a nossa equipe já é mais diversificada e a gente levou um tempo assim para entender que design só por design não iria funcionar. O escritório não ia funcionar tão bem se ficasse só com a equipe de design. E enfim, a gente hoje em dia já faz um trabalho muito interessante, né? Não só nessa parte gráfica, mas também na área estratégica, né? Muitos desses projetos que a gente vê o resultado final, né? Que é um resultado visual, um resultado de algum produto, que as pessoas conseguem interagir, né? Conseguem interagir com aquilo, passam por várias etapas. Então, essas etapas que
são anteriores, né? Etapas estratégicas, etapas de pesquisas, etapas de estudos, de entrevistas, para fundamentar aquelas decisões que a gente toma no final para ter aquele produto bem feito, bonito e que funciona, que as pessoas usam e gostam de interagir. Esses livros que estão na tela são muito interessantes, Chico, volta um pouquinho, rapidão. Esses livros, a gente tem uma base editorial muito forte, né? A gente começou fazendo muito livro no início. E assim, as pessoas veem livro e às vezes pensam, ok, só tem que deixar ele bonito, só tem que... mas não, mesmo quando você faz um livro, você tem que pensar qual que é a melhor fonte para usar nesse livro, como que a pessoa vai interagir com o livro de um jeito que ela vai conseguir ler isso bem, de uma forma rápida, interessante e facilitada, né? Então, a gente sempre tem que tomar essas decisões pensando em como a pessoa vai usar aquilo, né? O design é muito isso, então a gente tem que levar muito em conta o usuário, né? A pessoa que vai entrar em contato com aquilo e vai interagir. E o livro, apesar de ser uma coisa física, né? Tem muito disso, assim, muito que a gente aprendeu de design, de considerar o usuário, de considerar as decisões que a gente estava tomando, saiu desse background de design de livro que a gente teve, né? E o importante também é que dentro do nosso escritório, assim, do Grande Circular, a gente tem um passo a passo de processo criativo, e esse passo a passo ele permeia praticamente todos os produtos que a gente desenvolve. Todos os projetos que a gente cria no escritório, eles têm um passo a passo criativo que é muito importante, né? E é interessante comentar, né, porque justamente esse tipo de passo a passo, né, principalmente nas duas primeiras etapas, né, que está representada aí por uma conversa, um cafezinho, a partir de criação e experimentação, você tem uma interação muito grande, né, entre as pessoas, né, que era o que a gente vivia na realidade, né. A gente tem um processo criativo que ele é muito importante, que o cliente ele tenha essa interação conosco, assim, né. Então, a gente é um escritório que recebe muitas pessoas no nosso espaço de trabalho. Então, o que existe por trás de um processo criativo, ele é guiado pelo nosso cliente. Isso que eu acho que hoje para o trabalho de design é um grande diferencial, né? É vocês trazer as experiências do seu cliente, as experiências dos usuários para dentro de um produto que você está entregando. E não importa se ele é uma identidade visual, se ele é um projeto editorial, se ele é uma plataforma, né? Então, a gente tinha essa realidade de interação, né? A gente recebia muitas pessoas. Então, a gente, simbolicamente, né, o ato de tomar um café no nosso escritório é muito importante, né? Então, todo mundo que visita a gente ou que vai no nosso escritório, a primeira coisa que a gente oferece é uma água, um cafezinho, né? A gente passa um cafezinho feito na hora. Então, a gente está num momento assim que a gente perdeu esse vínculo, né? Então, você imaginar que a gente fazia esse tipo de reunião, que as pessoas interagiam na mesa, então você vê essa monte de xícara, de dedada na mesa, as pessoas interagindo, fazendo uma votação, né? Que aqui a gente está fazendo um processo de votação, né? Com um processo criativo que a gente guiou num projeto, né? Essa foto é agora de fevereiro, por exemplo, né? Então, é interessante que a gente imaginar que durante algum período esse tipo de processo, né, esse tipo de interação vão estar limitados, né? E as pessoas, a gente está num momento que nós estamos nos adaptando para manter essa forma de interação, né? Essas metodologias, né? Que a gente traz muita informação do nosso cliente, né? Das pessoas que estão participando do processo, para realidades novas e realidades que a gente consegue manter absorvendo esse conteúdo, fazendo essas métricas, né, criando esses relatórios com base nessas informações, só que usando algumas ferramentas digitais, né. Papas, quer falar um pouco sobre o nosso processo, assim, nesse momento?
nesse momento que eu falo anterior, né, esse momento que antecedeu. Sim, é interessante porque, assim, geralmente, na etapa inicial dos nossos projetos, tem uma etapa, como o Chico falou, assim, tem uma etapa muito grande de contato com o cliente, e isso acontece porque a gente considera essa cocriação muito importante. Ninguém vai entender melhor do negócio do que o próprio cliente, então não adianta simplesmente entregar para a gente uma folha com um briefing e a gente vai chegar com uma coisa pronta no final ali, não. O cliente está envolvido no processo inteiro, então, às vezes, um projeto de 5 meses tem reunião semanal, assim, com o cliente. Então, ele faz parte do processo porque ele cria junto com a gente, né? Isso que é importante. A nossa criação é uma cocriação, não é uma coisa que a gente faz sozinho, né? Então, por isso que esse contato é importante. A gente gosta de ter contato, gosta de conhecer a pessoa, gosta de conversar, de entender o problema, né? De entender o contexto do cliente, para poder ter aquela base para criar depois, né? E aí a gente buscou alternativas, né? A gente já usava algumas plataformas, né, de interação entre nós, assim, né, antes para mais gerenciar, né, algumas interações, né, ou registrar algumas informações, mas hoje essas plataformas, elas passaram a fazer parte do nosso dia a dia, né? Então a gente hoje, por exemplo, usa uma plataforma para a gente usar como chat, né? Então a gente, nesse processo, né, a gente passou por várias outras plataformas, né? A gente usava o Slack, né, que a gente iniciou até começar, né, esse processo, né, a gente estava usando muito o Slack, até que a gente descobriu que ele tem uma limitação de conteúdo, né? Ele, depois de volume específico de palavras, né, de texto no chat, você perde as informações que ficam para trás, né? Você precisa de usar uma versão paga, né? Depois a gente tentou o da Microsoft, né, o Teams, e aí agora a gente está usando essa plataforma, né, que ela foi criada para a galera que joga videogame, né, que é o Discord. E ele é interessante, assim, né, se você for olhar aí, tem uma sequência de pessoas dando bom dia, né, a galera chegando, né, então existe, né, a gente manteve, né, essa questão da hora do trabalho, né, até que horas as pessoas trabalham, da gente ter esse tipo de não controle, né, mas que é uma das coisas que a gente trabalha lá no escritório, a gente não é um escritório que é massivo o trabalho, né? A gente não é workaholic. A gente tem horas específicas, né? Então, a nossa equipe, por exemplo, a Jaina, que é contratada, o Vitor, né? Que não são estagiários, né? Eles trabalham até 6 horas por dia, né? Que é uma carga que a gente considera interessante, né? Para a pessoa poder ter espaço de tempo para desenvolver outras atividades, né? Então, quem quiser fazer um freela ou quem quiser estudar, então existe uma flexibilidade maior, né? E a gente também tem esse cuidado da equipe estar junto no mesmo horário de trabalho, né? Outra ferramenta que a gente trouxe nesse processo também, né, para esse momento, deixa eu só me perdi aqui, cadê? A gente tinha muito esse hábito de usar o post-it, né? O post-it é uma ferramenta muito importante nesse processo criativo, né? Então, ele é prático, ele é rápido, você pode colar ele inúmeras vezes na parede. Então, a gente substituiu o post-it por essa plataforma, né, que chama Miro, é uma plataforma de interação, né? Então, ela não só simula esse painel de post-its, né, mas ela também ela cria fluxo, ela simula algumas interações. Então, o legal também é você poder pegar esses dados, né, esses post-its, né, depois você tinha um trabalho de transcrever eles, né, você já pode organizar eles por cor, por categoria, né, então a gente tem alguns projetos que a gente, alguns não, né, a maioria dos projetos a gente tem usado esses boards, né, do Miro para poder ter essa interação, né, para emular aquela interação que a gente tinha com as pessoas presencialmente, né. E a gente também tem alguns gerenciadores de projeto, né? Então, a gente tem aí um gerenciador que a gente determina tarefas, a gente determina a hora, carga horária, né, para cada projeto, né? Então, também isso é importante,
à distância, você ter esse tipo de controle, não controle, né? A palavra controle, de ter esse tipo de feedback, né? De você saber em que ponto do projeto você está, em que pé que tá as coisas, né? Então, isso é muito importante nesse momento, né? Vitor, você quer falar mais alguma coisa desse... Não, é que assim, o interessante é que eu trabalho há muitos anos já à distância, né? Eu trabalho de São Paulo, no escritório que é de Brasília. Então, a gente foi se familiarizando com o tempo com essas ferramentas para facilitar nossa comunicação, né? E também gerenciamento de projetos. Eu gerencio equipe de longe, né? Então, às vezes eu tô criando um projeto que eu não tenho contato físico com as pessoas, mas a gente tem um contato diário online, isso já existia, né? Então, essa transição já foi um pouco mais facilitada para a gente por conta disso. E essas ferramentas de gerenciamento, né, principalmente, foram muito importantes, assim, para que a gente tivesse essa continuidade dos projetos, né, acontecendo de um jeito que a gente conseguisse acompanhar, conseguisse ver quem está envolvido na equipe, o quanto aquilo vai exigir de energia, né, de horas de trabalho. Então, ter essa visão foi bem importante. Importante. Uma coisa que a gente trouxe também são os trabalhos com tema ligado ao meio ambiente, né? Então, sorte, óbvio, inicialmente a gente não foi atrás dessa pauta, né? Para a produção de material, né? Mas no começo do escritório, a gente teve muita sorte de conhecer uma bióloga, né? Que produz conteúdo infanto-juvenil, né? Que é a Nurit Ben-Susan. Ela é escritora, né? Então ela procurou a gente para desenvolver um projeto que era um livro para as reuniões do Rio Mais 20, né? Foi esse evento que teve em 2012, eu acho. 2012 ou 2013. E foi muito interessante, né? Porque a partir do momento que você entra em contato com uma pessoa que tem essa bagagem, né? Essa expertise, né? Que ela é uma bióloga super conceituada, né? Super inteligente, assim. A gente passou a enxergar essa pauta de uma forma diferente, né? E é interessante, assim, por consequência, uma coisa puxa a outra, né? Então, a gente acabou desenvolvendo diversos trabalhos, né? Não só para a Nurit, mas também hoje a gente faz trabalho para o Instituto Socioambiental, a gente fez trabalho para o IEPE, para a Fundação Vitória Amazônia, a gente tem trabalhos também para a Fiocruz, para o IEB, né? O Instituto... esqueci o nome do IEB agora. O IEB, que tem a editora Mil Folhas. Então, a gente tem um cuidado também muito importante quando a gente está fazendo esse tipo de projeto, né? Para a gente tratar a informação de uma forma muito clara, muito concisa, né? Para esse tipo de comunicação, esse tipo de conteúdo, ele ser passado com qualidade, né? Ser um material atraente, ser um material bem desenvolvido, né? Então, a gente tem muito esse cuidado na hora de desenvolver os nossos produtos, né? Então, a gente também, quando vai fazer, por exemplo, esses materiais que vocês estão vendo aqui à direita na tela, né, que são protocolos, né, de consulta, né? Então, por exemplo, o protocolo que foi desenvolvido para os caiapós, né, ele tem um material feito na língua deles. Então, a gente usou uma família tipográfica que tem suporte, né, à língua indígena, à língua dos caiapós. Então, isso é uma série de coisas que a gente vai agregando para o nosso projeto que é de uma extrema importância para que ele funcione de fato, né? Ele não seja um projeto capenga, né? Então, se você imaginar que existem N informações que são de extrema relevância para deixar o projeto mais rico, né? E trazer soluções muito atraentes, né? Seja você pegar uma infografia e deixar ela mais dinâmica, né? Trazer dar relevância para o conteúdo da forma que ele merece, né? Então, é muito importante, né? Nesses últimos anos, a gente se aproximou muito do Instituto Socioambiental, né? A gente tem feito uma série de trabalhos para eles, né? Tanto impressos, alguns digitais já. O quanto que é importante, né? Você ter esse tipo de cuidado com a informação, né? Por isso que eu falo que aquele processo que você tem
no começo, né, de entender o que o seu cliente quer, independente do que é o tema, é muito caro ao resultado, né? Então, você tem que bater essa conversa, né, que ter essa interação com o seu cliente para você chegar num resultado o mais claro possível, o melhor possível, para poder ter um produto de qualidade, né? Que a informação não se perca. Chico, Eu. só aproveitando aí, fazer um gancho, que Claro. assim, essa parte que você falou da gente traduzir o conteúdo da melhor forma, é interessante que, assim, uma das vantagens do design, né, que eu vejo, assim, pelo menos, é a gente poder amplificar essas mensagens que são passadas por nossos clientes, né, mensagens importantes, às vezes como esse protocolo aí do Carpol que o Chico mostrou, ou então, às vezes, alguma informação importante de como está sendo feito o trabalho, ou de que forma alguma exploração está impactando ali naquele meio ambiente, né? Então, assim, o design tem esse poder de sintetizar e de poder traduzir aquela informação de um jeito que fique muito mais fácil das pessoas entenderem e de terem acesso àquela informação, né? Então, é uma coisa que às vezes estaria sendo explicada, sei lá, em 30 páginas de texto denso, às vezes numa imagem, num infográfico, aquilo pode ser traduzido de um jeito muito mais fácil da pessoa entender e de interpretar, né? Então, acho que essa amplificação, né, das vozes dos nossos clientes, que eu acho que é muito interessante o poder que o design tem, né, nessa tradução, né? E uma coisa que veio também à minha mente agora é que a gente vive numa era que a informação, ela bem formatada, ela bem executada, ela é muito relevante, né? Então, a gente vive numa era que você tem muita desinformação, né? Então, a gente não pode ignorar que existe fake news, que existe conteúdos que são compartilhados de forma sem checagem. Então, eu acho que, nesse momento, o design ele pode entrar para dar uma qualidade visual, uma qualidade da informação mais clara, mais bem feita, né? Então, tanto que isso é uma discussão muito importante, porque, por exemplo, a gente hoje está fazendo um trabalho para o Instituto Socioambiental, eles estão impedidos de atuar dentro de aldeias e dentro de áreas de proteção por conta da pandemia. Então, essa é uma informação muito importante. Então, eles estão cuidando de fazer uma comunicação usando os meios digitais, né? E um dos canais que eles elegeram para partilhar essas informações é o WhatsApp, né? O WhatsApp, a gente sabe que ele já foi usado em larga escala para circular desinformação. Então, uma das estratégias que a gente traz para esse tipo de projeto é você dar uma cara, dar uma identidade, trazer um refinamento visual para o conteúdo, não só visual, mas também do conteúdo em si, para aquele material que vai ser compartilhado em larga escala, né, tipo, disseminado, né, depois que você manda uma imagem no WhatsApp, né, a gente que compartilha meme, às vezes, sabe, né, da onde vem os memes, né, chega pelo grupo da família, chega pelo grupo de amigos, a mesma história, né. Então, a gente está trazendo alguns elementos, né, tipo, não só aplicar a logo do cliente, né, mas usar a mesma fonte, usar algumas características que você dá um tom visual de relevância, né, de uma informação que é checada, uma informação que tem a qualidade que a gente acredita que ela é verídica, né. Então, isso é um cuidado muito importante nesse momento também, né, imaginar que esses canais, essas formas de disseminar conteúdo, elas já são uma realidade, né, e como é que você desenvolve algo que tenha esse cuidado, né, de parecer verdade, né. A gente vai falar um pouco do case do Conasens, que é um cliente que a gente acompanha já tem bastante tempo, a gente já trabalha com eles há quase 7 anos, se eu não me engano, ou mais, né, Papadão? Acho que já são quase 7 anos, na verdade. Por aí. E a gente acompanha, né, que é uma das realidades que a gente está vendo muito, né, que era um cliente que ele era predominantemente, vivia do impresso, né, ele tinha muitos materiais impressos, e hoje ele se adequa à realidade do digital, né.
E isso é interessante porque esse processo que a gente guia com o Conasens, ele andou junto com a evolução do nosso escritório, né? É interessante que o Conasens, ele é para quem não conhece, o Conasens é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Então, eles fazem um trabalho muito importante de orientar as secretarias de saúde, né, no Brasil inteiro. Então, eles são essa rede de informação entre secretarias, né, entre gestores de saúde e de orientação. Então, eles têm muito materiais nesse sentido, né, e a gente começou fazendo um trabalho muito voltado ao impresso, né? Então, assim, esse trabalho que está sendo mostrado aí é o Manual do Gestor Municipal de Saúde. Ele é um material exatamente para guiar esses gestores de saúde a como aplicar certas metodologias no município dele, né? Muitos gestores de saúde, eles chegam, né, no município, às vezes, sem muita experiência, sem muito background, né? Às vezes eles são indicados para o cargo ali, são de uma cidade pequena, então às vezes eles precisam dessa orientação, desse passo a passo para poder aplicar algumas coisas. Então, esse manual foi muito importante nesse sentido. Como se fosse um guia inicial para o gestor de saúde conseguir aplicar as coisas dentro do município dele. Ele é uma bíblia, né, praticamente, né? Um livro de mais de 500 páginas, né? Então, é um grande livro mesmo. E aí é interessante que esse tipo de material foi mostrando que a gente poderia, né, transpor isso de uma forma digital. Então, assim, a gente começou atuando nessa, fazendo projetos de materiais impressos, mas com o decorrer do processo a gente foi migrando um pouco para o digital. Então, por exemplo, o Conasens, ele tem esse papel muito grande de orientar de uma forma que eles formam uma rede e precisam de uma comunicação. Perdão. Eles precisam dessa comunicação direta. Estamos nesse momento. Ótimo ouvir um cachorro, isso é maravilhoso. Tem uma cachorrinha adotada aqui que ela só fica do meu lado. Importantíssimo. Ela fica do meu lado o tempo inteiro, o escudeiro aqui. Mas aí, com o Conasens, ele tem essa rede que é muito importante, né? Essa rede que eles formaram de comunicação mesmo, de troca de informação, de orientação. Então transpor isso para o online, né? Para uma coisa online é muito importante. Então, a gente começou, por exemplo, refazendo o design do portal deles, que é um portal de notícia, então um portal que passa muita informação, que tem sempre atualizações importantes ali, tem vídeos. Hoje em dia, eles estão fazendo muitas lives diárias, assim, orientando os gestores de saúde nesse momento de pandemia, então, muito importante, assim, ter um site que funcione, ter um site que vai passar as informações da melhor forma. E atualmente, por exemplo, a gente já expandiu esses produtos digitais do Conasens de um jeito que hoje a gente chegou a atuar no congresso anual deles, né, que é um congresso importante, assim, que acontece todo ano, com mais de 5.000 gestores de saúde. A gente fez o sistema de inscrição, desde o sistema de inscrição até o site, até tudo que envolve interação do congressista com o congresso, a gente fez esses produtos digitais, né, para gerir o congresso, basicamente. E aí tudo entra nessa relação, né, de como orientar o gestor municipal e como se relacionar com ele da melhor forma, e usando desses produtos digitais. Então, no decorrer dos anos, a gente foi criando esses produtos específicos para o Conasens, e que agora estão sendo muito úteis nesse momento da pandemia, porque eles conseguem trocar informação mais fácil, eles conseguem comunicar mais fácil, eles conseguem expandir essa rede muito mais facilmente por conta desses
produtos digitais que a gente foi criando para eles. Então, a presença digital deles já é uma boa presença. Pode passar, Chico, por favor. Então, isso mostra um pouco de como o processo de design funciona, né? A gente gosta, né, não só de pegar e projetar direto de algumas informações ali, mas a gente gosta de entrar no processo estratégico também. E essa parte é muito importante. Então, por exemplo, essa tela mostra aí no início o processo que envolve fazer uma inscrição. E não só pensando no... A gente não pensa somente, né, nas telas e em como a pessoa vai interagir com aquilo, mas desde o início da interação da pessoa para fazer a inscrição, às vezes para ligar para alguém no meio da inscrição, tirar dúvida com alguém, com quem que ele vai tirar aquela dúvida. Então, a gente faz esse mapeamento de processo para entender onde que o design vai entrar naquele meio e como que a gente vai resolver aquela parte do processo, né? E tornar o processo visual, entender, né, como que as coisas funcionam, às vezes facilita muito, assim, para o cliente entender como resolver aquilo. Então, a gente entra muito nessa parte estratégica também, às vezes até ajudando a modelar os produtos, né? Às vezes chega só com um problema bem generalista, assim, um problema bem genérico, né? E a gente ajuda a modelar o produto, né? Porque é muito importante que quando você tem uma necessidade, né, que é por exemplo, fazer inscrição, né? Nesse caminho, né, entre uma interação de uma pessoa que precisa de fazer uma inscrição até a inscrição ser efetivada, existe um caminho muito grande, né? Existem muitas informações que são construídas por trás daquelas telas, né? Então, a gente que compra um ingresso para ver um show ou faz uma interação numa compra online, né? Hoje, mais do que nunca, né, a gente tem usado esse tipo de recurso. Você tem que lembrar que ali por trás existe uma série de construções, uma série de tomadas de decisão que você precisa prever, né? Então, além de prever, você precisa de testar, né? Então, uma das coisas que a gente tem trazido cada vez mais para essa realidade dos nossos produtos digitais, que é bem novidade até para a gente, assim, é promover testes de interação com alguns usuários, né? Então, isso acaba que, quando você vai criando as versões, né, porque o produto digital, o legal dele é isso, né, que você consegue fazer expansões dele, né? A gente vive isso diariamente, quando os nossos celulares estão aí atualizando vários aplicativos ao mesmo tempo, essas melhorias, né, com base sempre em feedback dos usuários. Então, a gente tem esse cuidado hoje no desenvolvimento de vários produtos, né? O interessante do Conazense, nesse decorrer dos anos que a gente já atendeu eles em vários projetos, é que a gente teve a oportunidade de estar no dia a dia de como funciona o processo deles. Então, como a gente criou o sistema, né, de inscrição do congresso, a gente estava lá no congresso, vendo como a coisa funcionava na prática. E aí a gente pôde ir melhorando o sistema deles por conta disso. Durante o congresso, a gente aproveitava para fazer entrevistas com o pessoal que estava usando, né, diretamente aquilo, entendia quais eram as dificuldades e tentava fazer essas melhorias conforme esses feedbacks que a gente recebia. Então, o interessante do digital é isso, dá para sempre melhorar. Tipo, um produto que é lançado, você pode testar, você pode colocar aquilo em prática e ver quais estão sendo as dificuldades e melhorar em cima daquilo. Isso aí é a plataforma de comunicação que a gente criou para o Conazense, é uma plataforma que tem um fórum específico para eles, bem específico para a situação deles, então a gente criou uma coisa bem customizada, assim, e que hoje em dia eles trocam informação diariamente lá sobre novidades na gestão de saúde, né, e como lidar com essas novidades, enfim. A gente criou esse sistema que tem fóruns, tem às vezes informações dos municípios, tem informações de contato, tem conteúdos que eles compartilham, tem uma parte que eles gerenciam todos os membros, então é uma plataforma bem completa, e a gente fez especialmente para eles, e a gente vai melhorando a
cada mês a gente vai colocando uma nova funcionalidade ali, uma nova, um novo melhoramento que a gente vai percebendo que é necessário, né, a partir do uso. Sim, e o interessante, assim, é o contexto histórico, né, do surgimento dessa plataforma, né, e uma das coisas que a gente detectou, né, que eles também trouxeram para a gente, é que a interação entre as regiões de saúde do Brasil, porque você tem os municípios, né, e quando você junta alguns municípios que são próximos uns dos outros, você forma uma região de saúde, né. O legal de ser designer é que você vai aprendendo algumas coisas bem bacanas sobre funcionamento do seu próprio país, por exemplo, né? E a interação que existia entre essas regiões de saúde, elas eram feitas por WhatsApp. Então, os gestores desses municípios, né, eles tinham grupos de WhatsApp que trocavam informações, né? Então, você imaginar que um país que tem 5.700, mais ou menos 5.700 e tantos municípios, você tem gestores de saúde trocando informações de extrema relevância pelo WhatsApp, né, que era a plataforma que eles encontraram, né, naquele momento para poder se comunicar, a quantidade de informação, de dados relevantes, né, porque onde a saúde está acontecendo, quanta informação era perdida nesse momento, né? Então, a plataforma, ela entrou para poder suprir, né, para essas informações ficarem registradas. Então, o fórum tem uma busca, você tem o conteúdo, então, aquele manual do gestor que você tem a edição impressa, ele está disponível numa versão digital também, aí dentro da plataforma. Então, isso mostra o quanto que você, que não se preparou anteriormente, ou está imaginando um cenário, agora a gente vai falar um cenário pós-pandemia, né? O quanto que essas plataformas de interação digitais, elas têm uma importância muito grande para promover essas interações de forma qualitativa, né? Às vezes, muito além da comunicação, né, comunicação ali no dia a dia, por mensagem, por troca de informação, também tem uma parte muito importante que é a formação, né, o manual do gestor faz muito isso, tem muito essa questão. E outra coisa, atualmente, a gente está trabalhando na versão online do Congresso, né, o Congresso Nacional do Conasens, o Congresso que acontece todo ano, que tem todos esses gestores de saúde. Imagina, reunir presencialmente quase 5.000 pessoas, seria uma coisa impossível hoje, né? E então a gente estudou, modelou um produtinho e está começando a desenhar o que será o congresso desse ano deles. Já pensando... Esse é o primeiro congresso digital do Conasens, né? Então, é interessante esse tipo de percepção, né, dessa mudança, né, como esses grupos, né, esses clientes estão migrando, né. Porque a vida continua, a comunicação, a troca de informação tem que continuar, então tem que ter essa adaptação. Né? Pois é. E é a pergunta que a gente faz, né, e depois que tudo isso se passar, né, essa pergunta é a pergunta de $1 bilhão, né. A gente, assim, né, eu tenho, acho que todo mundo tem lido bastante sobre esse tema, né, eu sempre estou de olho no que a Nurit, né, que é aquela bióloga que a gente mencionou no começo, ela tá com um podcast bem interessante, né, um videocast, um podcast muito legal pelo ISA, e ela dá um cenário, né, assim, eu acho muito legal, assim, que são coisas que a gente já vem ouvindo, né, sobre o nosso planeta, né, sobre a forma que nós, humanos, estamos tratando, né, com o nosso planeta, que a gente vinha ouvindo, aí ela produziu uma coleção de livros sobre os biomas brasileiros, né, sobre a interação, né, dos biomas, e como esse assunto, né, que ela já abordava já em 2014, 2015, né, quando ela começou a escrever essa coleção, é muito relevante agora, assim, né, quanto que realmente o nosso planeta é um ecossistema extremamente interligado, assim, né. Então, uma das coisas que eu penso, assim, para esse momento, né, é a questão de o que vai ser o pós esse momento, né. Eu acredito, assim, que a gente tratar as coisas da forma que a gente já vinha tratando, se a gente acha que uma vacina, uma situação... Agora a gente está vivendo hipótese, né, que a gente vai ser vacinado, imunizado e as coisas vão voltar ao normal. Eu acho que talvez seja o maior engano, né,
civilização, né? A gente achar que um cientista ou um grupo de cientistas vai criar uma vacina, ótimo, vamos nos imunizar, né? Não vamos poder voltar, de certa forma, a circular entre si, mas eu acho que não é tudo, né? Eu acho que fica aí uma lição, né, da forma que a gente tem lidado com o planeta, né? Porque uma das formas que a gente pensa, né, desse planeta interligado é isso, né? O que a gente traz de informação por que dessa pandemia, né? Que essa é uma boa hora para a gente refletir, né? A gente tomar alguma atitude, seja para o nosso próprio trabalho, né? Então, eu acho que aí nesse âmbito, que é dos temas, né, que carece esse momento, desse nosso diálogo, a gente tem as ferramentas, né? Você tem formas de interagir, né? As pessoas que não precisam de trabalhar de forma presencialmente, que não são atividades essenciais, que estão lá lidando com esse dia a dia, né? Elas conseguiram, de alguma forma, usar o teletrabalho, usar algumas ferramentas para poder vencer esse momento, né? Mas passar desse momento, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu acho que a gente não deve pensar num mundo que volta para o que ele era antes, né? Eu acho que se a gente acha que voltar a ser o que era antes é a solução, né? Mediante uma vacina, mediante uma forma de voltar a ter contato, eu acho que a gente está enganado, assim, eu acho que é onde a gente vai errar. Se a gente quiser voltar para dezembro de 2019. Então, eu acho que o mundo vai existir, né? Essas são as fronteiras, né? Queda do Muro de Berlim, tem atentado de 2001, aí passa uma crise de 2008, e a gente tem esse momento agora na história, que é muito importante a gente pensar no que a gente quer para depois, né? Para as gerações futuras, né? Então, a gente precisa de ter uma reflexão muito consciente, muito delicada, né? Principalmente, a gente tem algumas ferramentas na mão de interação que a gente pode pressionar os nossos líderes, a gente pode argumentar, a gente pode ver o que está sendo feito, checar a informação, que eu acho que é um ponto que vai melhorar bastante se a gente se ligar nisso, né? E não ser apenas... não ter essa visão mínima de que basta uma vacina para a gente voltar tudo ao normal, ao que era antes. Então, assim, a gente quer continuar desenvolvendo nosso trabalho, né? A gente viu que esses trabalhos que a gente desenvolveu até pré-pandemia, né? Até antes dessa situação, como eles são benéficos para esse momento, né? E a tendência que a gente enxerga, né, é que esse tipo de produto, esse tipo de trabalho que a gente tem desenvolvido, ele tem uma relevância muito grande para um Conasens, para outras instituições que ainda não têm esse tipo de plataforma, de suporte para funcionar online, assim, né? Essas são as minhas palavras, eu não sei, eu não estou nem falando pelo meu escritório, estou falando pessoalmente, né? Não, tá falando pelo escritório. Tá assim. É verdade. Mas é isso, eu vendo, assim, a forma que as pessoas estão lidando com esse momento, assim, às vezes, né? A gente tem algumas ansiedades, a gente lida com sofrimento, a gente é humano, né? Nós somos de carne e osso. Eu acho que a gente imaginar que a gente voltar para o que era antes vai ser o nosso erro fatal. Então, eu sou pessimista mesmo de achar que se a gente quer voltar para o que era 2019, dezembro de 2019, a gente vai errar mais uma vez. Então, eu acho que o alerta é esse, né? Então, acho que talvez tenha sido uma fagulha para a gente se ligar no que está acontecendo, né? O que é essa grande rede que é o nosso planeta, né? E o que a gente já fez com ele, e se ele suporta, né? Mais pelo menos 20, 30 anos desse volume, desse fluxo, dessa noia que a gente vive, né? De produção, para ontem, vamos ser produtivos, eu acho isso muito doido, assim, a gente acaba que está deixando de viver. Por isso que eu falo que a gente tem um formato de trabalho que não é baseado na entrega para ontem, é urgente, a gente tem um processo que é construído de forma orgânica, né? Talvez por isso a gente tenha 10 anos de história, se Deus quiser, mais 10 para frente, né? Então, acho que a gente tem esse processo de não se atropelar. Então, isso é benéfico para a gente e para quem trabalha com a gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para repensar a nossa relação com a sociedade e com o planeta. Então, acho que o tema de sustentabilidade é muito relevante
nesse período por conta disso, como a gente interage com as pessoas e com o planeta, né? Por exemplo, a gente já percebe algumas coisas simples, assim, né? Questão do trânsito, será que é tão necessário tantos carros na rua todo dia? Será que é necessário tanta energia sendo gasta assim de uma vez? Será que a gente pode lidar com isso de outras formas? A gente já percebeu que, tudo bem, de uma forma meio forçada, a gente foi levado a se adaptar, né? A agir de outras formas. Mas isso, às vezes, mostrou outras possibilidades também, outras formas que a gente pode utilizar para interagir. É isso que a gente está tentando fazer com o escritório, né? A gente tá aqui falando como não especialistas no tema, mas com a nossa visão e coisas que a gente vivenciou. Então, essa mensagem aí que fica, né? Que a gente pode passar. Acho que é isso que a gente anda refletindo, que a gente anda... o que a gente anda discutindo entre nós, né, e acho que a gente tem que pensar, né, em como lidar com isso da melhor forma e qual vai ser o futuro a partir de agora. Eu acho que é isso, Chufá. Perfeito, podemos ir para as perguntas? Perfeito, Vamos lá. podemos. Nós temos aqui uma pergunta que eu acho que é comum a todos, se a apresentação ela será disponibilizada aqui no chat, ou nós podemos ter o e-mail das pessoas e disponibilizar. Acho que sim. Com autorização, autorizam. A gente pode mandar uma versão da apresentação. Eu acho que tem um outro slide ali que a gente mostrou uns textos que talvez não, não seria tão legal deixar tão público. A gente pode dar uma revisada e depois manda para o pessoal aí. Pode ser? Perfeito. Beleza. Obrigada. O senhor Áureo Zambenedetti, ele fez uma pergunta, não sei se ele está já ainda conosco, mas a pergunta dele foi: as vagas que ocupou em ministérios, governo, eram para design mesmo ou outra função que um designer poderia ocupar? Aí se responde, Chico. Sim. Então, a vaga que eu ocupei era de estagiário de design gráfico. Então, quando abriu o processo seletivo, um processo de seleção de estágio, né, que você faz a entrevista, então era um processo para a vaga no meu curso, até porque esse processo que eu fiz a seleção, ela era assinado na reitoria da universidade, então eu tinha esse processo de viabilização entre instituição e a instituição que está te contratando. Então, eu trabalhei em vagas que eram para design, na Câmara dos Deputados também, eram vagas para design. Então, são vagas que eles abrem periodicamente, né? Então, tem diversos setores nesses ministérios, no Senado, Câmara, Legislativo e Judiciário também tem esse tipo de vaga de contratação. Então, era vaga para design. Não sei como é que está funcionando hoje, né? Porque faz uns bons anos aí que tu trabalha lá, né, Chico? Tem 10 anos que eu não tenho contato com esse mundo. Até mais, né? Mas, basicamente, existem profissionais desse setor, né? Na ocasião, quando eu trabalhei, foi no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no DIC, eu trabalhei no PBD, que é o Programa Brasileiro do Design, que é um programa maravilhoso, assim, eu não sei se ele foi descontinuado, mas ele era um programa de fomento ao design brasileiro, né, que acho que surgiu no final dos anos 90, e ele promovia o trabalho do design, especificamente da parte de design de produto, né, que o design gráfico no Brasil, teoricamente, ele já é estabelecido, né, mas na ocasião de 2 décadas atrás, o design de produto ele era incipiente. Então, o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio ele criou esse programa para fomentar projetos de design, né, ajudar a ter qualidade, né, fazer uma conexão entre a indústria e os designers, né, então é um projeto muito importante. Eu trabalhei com pessoas incríveis, né, eu trabalhei com a Fernanda, com a Ana Prata, eu conheci
designers célebres brasileiros, né? Então, era um lugar incrível, assim, né? E, inclusive, eles tinham, né, na ocasião, um projeto que eles faziam a tramitação e a mediação de projetos notáveis de design brasileiro para serem inscritos no IF Design, né? Que é aquele prêmio, o maior prêmio de design do mundo, IF Awards, né? Então, você tinha essa forma de fazer essa ponte, né? Então, é muito enriquecedor, assim, né? Sem falar na biblioteca de livros deles, que era incrível, assim, tipo, designer adora livro, né? É isso. E aí, mais alguma pergunta? Temos mais uma pergunta aqui da Maíra. A arte, muitas vezes, é o mais eficiente meio de sensibilização para imaginar novas possibilidades de sociedade e relações humanas e econômicas. Entretanto, muitas vezes a demanda ou o demandante solicita uma arte que tenha por objetivo defender uma ideia não sustentável. Como vocês lidam com esse tipo de dilema ético? Boa. É uma boa pergunta. Eu posso dizer que já teve cliente que estava no extremo tão oposto disso que a gente não atendeu. Sim. A gente toma esse tipo de decisão. A gente já atendeu alguns clientes que já não são tão sustentáveis e tudo mais. É claro que tem muita gente que está no processo ainda. Nós mesmos, como escritório, né, a gente toma ações, às vezes, que não estão dentro daquelas não estão dentro de atividades tão sustentáveis assim, mas a gente tem essa consciência que a gente, principalmente por conta dos clientes que a gente foi atendendo durante os anos, que tinham essa preocupação e passavam essas informações, a gente foi aprendendo com os nossos clientes, né, no fim das contas. Mas existem alguns tipos de cliente que, se a gente não concorda tanto com as ideias dele, a gente deixa de atender. Isso chega a acontecer. Mas, claro, às vezes num exemplo meio extremo, né? Mas acaba acontecendo. Sim. Chega a acontecer. E é interessante, quando a gente recebe esse tipo de demanda, né, esse tipo de solicitação, a gente reúne toda a equipe, né, a gente troca ideia, né, a gente, obviamente, né, dá aquela olhada no LinkedIn, a gente tem algumas formas da gente poder ver um histórico de uma empresa, ver onde ela atua, né, o que ela desenvolve, né. Então, a gente tem esse cuidado também, é super importante, né. Porque assim, querendo ou não, a gente vai se envolver meses, às vezes anos com um projeto, vai dar energia para aquilo, então tem que ser um projeto que a gente quer ver ir para frente, né? A gente quer que tenha um impacto bom. Então a gente sempre considera esse tipo de coisa. Pode ser que vez ou outra a gente não tome a melhor decisão, mas a gente sempre considera e sempre discute entre nós para tomar esse tipo de decisão, assim. É uma energia que a gente vai querer desprender, é uma energia que a gente vai querer dar para a coisa ir para frente, porque o design faz isso, né? Ele dá uma energia para a coisa acontecer, dá uma energia para a coisa ser vista, para a coisa ser interpretada, para aquilo ir para frente como projeto. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui da Gisele. Só um minuto. Gisela, não sei saber o sobrenome. Como é tratada a questão da economia circular por vocês? Com esse meaning, foi impossível não perguntar. Economia circular? Deixa eu ver. Tá. Eu acho que essa pergunta passou aqui agora no chat. Deixa eu dar uma olhada nela. A Gisela Schulzinger é a presidente da Associação Brasileira de Embalagens. É uma honra tê-la aqui no grupo. Seja bem-vinda, Gisela, uma mulher que defende a economia circular, ainda mais um setor tão importante. Estou honrado em recebê-la na casa. O Paulo Oliveira também fez uma pergunta sobre a área de produto, design de produto também. Desculpa. Legal. Gisela, então, o nome, achei interessante, né, tocar no assunto de economia circular e falar sobre o nosso nome, né, nosso name, né.
O nome do escritório, na verdade, ele foi escolhido com base numa linha de ônibus que circula aqui na cidade, né? Isso mesmo, famosíssimo. Que chama Grande Circular, né? Então, é interessante, né? A gente, vou contar o histórico um pouco sobre a escolha desse nome para o escritório, né? Que é um nome bem regionalista, né? Bem bairrista. A gente, como eu falei no começo, né? Nós éramos 8 pessoas trabalhando juntas, e no início a gente não sabia se ia dar certo, a gente só queria ter um espaço para trabalhar, para a gente não ter que ficar trabalhando. Olha como as coisas se invertem, né? A gente queria ter um espaço para trabalhar, para a gente não ter que ficar trabalhando nas nossas casas. Hoje a gente voltou a trabalhar nas nossas casas, né? Então a ironia do destino está aí. Mas na ocasião, né, a gente não tinha internet super rápida, a gente não tinha essas plataformas de comunicação, né? O smartphone ainda era um objeto de desejo, ou então um objeto caríssimo, né? E ele também não tinha todas essas funções que os nossos smartphones têm hoje, né? E o Grande Circular, por ser uma linha de ônibus e por nós sermos pessoas tão heterogêneas, né? O escritório, ele tem os sócios, eles são completamente diferentes uns dos outros, né? Apesar da gente ter a mesma formação, e isso é interessante do nosso escritório também, porque mesmo o Vitor tendo feito o mesmo curso que eu de design gráfico, né, na universidade, ele tem uma visão, ele fez uma especialização, né, um projeto final completamente diferente do meu, assim. Então, acaba que o nosso trabalho, ele é complementar nesse sentido, né. Então, a escolha do nosso name foi essa, assim, né, baseado nessa heterogeneidade, assim, e a gente, quando estava começando o escritório, a gente não sabia quem que ia sair, quem que ia entrar. Eu até falo assim, era um grande ônibus mesmo, né? Você senta no ônibus, você não sabe quem que vai descer na próxima estação, quem que vai subir na próxima, quem está dirigindo. Então, a gente tinha essa brincadeira, assim, nesse regionalismo aqui de Brasília. Se eu puder só complementar aqui, desculpa entrar, mas é mais porque quando eu procurei vocês no Google, agora entrando, só se relaciona com isso. E esse é um tema que tem muito a ver com, né, com toda a proposta de vocês. Então, talvez seja uma coisa que aconteceu por um acaso, mas que seria legal vocês darem uma olhada, não pela literalidade do nome, mas porque, de fato, é um grande jeito, mais do que olhar produto, embalagem, é um jeito de se colocar no mundo hoje, né? A questão da circularidade. Vocês, como designers, nós, né, como designers, temos essa... Então, acho que é uma grande oportunidade, talvez, que o destino trouxe para vocês pensarem nisso. Desculpa interromper. Legal. Aqui. Com certeza. Obrigado, Ginaldo. Somos muito da ideia. Vamos, então, à pergunta do Paulo Oliveira, Design. Por gentileza, gostaria de saber se vocês pretendem ampliar a empresa de vocês com atendimento para o design de produto. Pois é, então, a gente não tem... Hoje, por exemplo, só para dar um contexto, assim, né? Hoje, dentro da nova reformulação na Universidade, né, de Brasília, o curso que virou design, né, e na época que a gente estudou era design industrial, ele tem algumas modificações no currículo, né? E uma delas que é bem interessante é que na parte que os alunos estão estudando a parte de design de produto, eles têm estudado muito a parte de desenvolvimento de produto, que é muito parecido com o que o Vitor apresentou na parte do Conazenes, né? Então, você pensando num produto, né, com design de produto, o curso, ele trouxe esse tipo de abordagem, né, esse tipo de conteúdo para pensamento de produto mais voltado para o digital, né? A gente não tem, apesar da gente ter, eu ser formado em design de produto, né, e o Matheus Anon também, que é um dos nossos sócios também, ele é formado em design de produto, especificamente, e ele também é formado em arquitetura. A gente não atua no desenvolvimento de produtos mesmo, né, que, quando eu falo produto, é um mouse, uma caneta, a gente não tem design de mobiliário, não. A gente hoje trabalha com produtos digitais, que eu acho que é o que mais aproxima a gente do mundo do design de produto. Então, se a gente for dar uma expansão, assim, para esse nosso escritório, vai ser nesse sentido, né, da gente trazer a expertise do design de produto, né, que é essa questão de ter teste com o usuário, teste de produto, para a parte do design para solução de produtos digitais. Perfeito. Temos mais uma...
Ok, obrigada. Vamos para a pergunta da Daniela. Só um minuto, não é da Daniela. É da Célia Matsunaga. Pergunta: o cenário atual favorece muito a atuação do designer, pois nunca foi tão urgente o entendimento de informação digital, compartilhamento, interação. Assim, vocês não acham que essa ruptura causada pelo isolamento altera a nossa percepção sobre o mundo e suas necessidades do dia a dia? E o que o design terá papel fundamental para pensar um tempo pós-pandemia? Bem, primeiro agradecer pela pergunta. A Celinha é uma querida nossa, já foi professora nossa, já acompanha nossos projetos faz muito tempo e já trabalhamos juntos, né? Então, eu acho que com certeza a gente percebe algumas coisas que nas quais o design tem muita importância, né? Que talvez a gente não percebia tanta a importância antes. O caso do Conasense foi muito isso. Então, a gente vem trabalhando, a gente sabe, essa transição digital para eles, né, foi importantíssima, e a gente enxergou mais essa importância agora nesse tempo de pandemia. Então, eles conseguiram chegar num ponto, né, nesse cenário, estando meio que preparados assim para lidar com algumas situações que talvez eles não tivessem, se não tivessem produtos digitais e meios de comunicação e trocar informação que a gente foi desenvolvendo nesse meio tempo. Mas assim, eu acho que isso eu tô falando de uma forma bem prática, né, do design. Eu acho que a gente também tem que pensar também de forma ética e de uma forma mais consciente de que jeito a gente tem que atuar como designer no mundo a partir desse tempo, né? Qual que é a nossa contribuição, como que a gente tem que como que a gente pode ajudar, como que a gente pode melhorar algumas situações, amplificar vozes que são importantes às vezes, ou às vezes melhorar processos, melhorar. A gente tem, como designer, a gente tem uma visão muito abrangente das coisas, então a gente consegue atuar em muitas áreas diferentes, a gente consegue ter visões que às vezes naquela área não se tem, né, que é uma visão um pouco mais voltada para o ser humano, e agora não só para o ser humano, mas pensando no planeta e como o ser humano interage com o planeta, né? No fim das contas, a gente pensa, né, na nossa interação com produtos digitais, a gente também tem que pensar isso de uma forma mais global, pensar como que a humanidade a gente interage com o planeta, por exemplo, né? Isso eu acho que é uma forma interessante de pensar em processos de design. Tem uma parte da pergunta da Celinha também que eu acho muito interessante, que é como o isolamento muda a nossa percepção de necessidade, né? Então, eu acho essa pergunta muito interessante, né? E eu só queria dar um exemplo bem rápido, assim, para concluir, que eu entrei no Twitter, assim, eu sem querer não, eu fiz um comentário numa postagem de uma matéria, né, sobre carro elétrico, né? Então, a postagem falava que a Audi estava lançando um modelo elétrico da sua linha, e aí eu achei engraçado as pessoas comentando, assim, achando isso demais, assim, né? E aí o meu comentário foi um simples, assim, tipo, nada de novo, é zero inovação, né? E aí, assim, obviamente que eu me dei mal porque era um lugar que pessoas amantes de carro, né? Então era a galera do carro, assim mesmo. Só que o interessante é que as pessoas, quando você cria uma necessidade artificial em detrimento de outra, né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm uma visão que combustíveis fósseis são mal para o planeta. Ok. E aí a indústria, ela vem e fala, não, vamos solucionar isso com carros elétricos. E aí você pega, porque a minha crítica foi, cara, eles não inovaram nada, eles pegaram o carro, que é uma coisa que, se você for olhar o carro lá do Ford, 1920, 1914, é basicamente um quadrado com 4 pneus embaixo,
não tô aqui fazendo distinção da evolução tecnológica que existiu, mas, em essência, o produto é o mesmo, não tem uma inovação. Você colocar uma bateria para ele andar, ou colocar, sei lá, igual no De Volta para o Futuro, que o cara coloca casca de lixo, casca de banana dentro do carro para andar, o carro é o mesmo, entendeu? A gente tem que sair dessa caixinha, porque às vezes a gente é ludibriado a pensar em soluções, tipo, troco isso e coloco aquilo e está resolvido, entendeu? O meu mouse usa pilha, mas amanhã ele vai usar, sei lá, outra coisa. Então, tipo, e o que eu faço com essa coisa depois? Eu descarto a bateria do meu carro aonde? Entendeu? Pego a bateria do carro e jogo no entulho? Tem um descarte correto para isso? É isso que eu acho que falta a gente entender esse contexto, né? Essa situação, né? E cara, o que eu também, né? Tipo, quantas necessidades artificiais são criadas, né? Nesse contexto, né? Então, a gente está isolado, a gente está no momento de cada um dentro da possibilidade, dentro de suas casas. O que ficou para trás daquele mundo lá de dezembro de 2019 que não tem serventia para o próximo mundo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não é o carro a bateria, não é, de fato não é, entendeu? Então, eu acho que Desculpa interferir, Francisco, a questão do tempo. Elaine, como é que nós temos aqui mais 2 perguntas? Seria isso? Isso, exatamente, Marco. Temos uma da professora Helenita, mas ela vem, na verdade, é um complemento, que ela pergunta também como vai ser, né, como que vem o trabalho de vocês do design, dos profissionais de design pós-Covid, e as estratégias para esse novo cenário. Eu acho que só se vocês quiserem complementar alguma coisa, mas eu acho que já foi respondida. A próxima pergunta é da Daniela Barbosa. Meninos, como vocês são de Brasília, às vezes a identidade da cidade, por vezes, reflete em alguns projetos do Grande Circular. Vocês já levaram em frente projetos ou parcerias que se pautem na imagem ou na simbologia das outras regiões administrativas fora do plano piloto, cidades satélites? É interessante perguntar isso, porque quando a gente fez um projeto que era retratando a nossa cidade, né, retratando, na verdade, Brasília, mas a gente teve essa preocupação de retratar pontos que não eram necessariamente só do plano piloto, né, justamente o Dingbats Brasília, que foi um projeto que a gente fez com o Bruno Porto, com o Santiago Mourão, e a gente buscou representar pontos que eram do DF, né? E assim, a ideia do projeto foi pegar pontos bairristas, né, de Brasília, e representar a cidade de um jeito que era visto mais por quem vivia lá, né? Então, assim, muitos lugares a gente representou não são do plano piloto. A gente teve essa preocupação. Então, talvez esse seja um exemplo simples, assim, disso, mas, com certeza, eu acho que dá para pensar em mais coisa além disso, né? Talvez esse projeto seja o que eu me lembre mais diretamente aí, tá? Você lembra de algum outros? Eu sou muito suspeito para falar sobre isso, mas é um projeto excelente. Bom, Bruno, bom tê-lo por aqui. Muito bom escutar vocês, rapazes. Estou com saudade. Estava aqui com a minha canequinha justamente do Dingbats Brasil, do Dingbats Brasília, tomando café com vocês. Obrigado, Marco Lobo, pelo convite. Obrigado pela presença, Bruno. E a gente tem um trabalho que a gente desenvolveu com a Janaína André, que é bem legal, é o Mapa Gentil. É um projeto que... Bem lembrado. Ele é descentralizador, né? Ele é um projeto que leva arte, cultura, design, interações de formas artísticas para justamente as cidades satélites do entorno, né? Ele não acontece no plano piloto, esse projeto. Então, ele é um projeto que tem essa visão, né, de descentralizadora, né? Então, a gente para criar a estética desse projeto, a gente usa de projetos, né? Então, a Janaína, ela desenvolve oficinas, ela desenvolve trabalho com alunos do ensino médio, ensino fundamental, em oficinas de teatro, oficinas de arte, oficinas de stencil, grafite.
e a gente usa esses materiais para desenvolver o projeto de identidade visual desse material, né, que é o Mapa Gentil. É um projeto muito, muito bacana, muito bonito, porque ele, além de ter essas atividades práticas, né, promove esses momentos de interação entre artistas regionais. Então, quem dá uma oficina de grafite é uma pessoa que mora na regional que essa pessoa está assistindo a aula. Então, você promove essa interação entre os habitantes regionais, né? Você cria esse vínculo regionalista, né? Que realmente, né, é uma questão muito importante. Brasília é uma cidade que ela polariza muito para o centro, né? Então, você tem uma cidade que ela é uma cidade de trabalho, né? Que são as pessoas, elas se deslocam, para quem não é de Brasília, né, entender. As pessoas, elas vêm para o centro de Brasília trabalhar e no final do dia elas voltam para suas cidades, né, que são cidades dormitório, né? Que são os satélites e as cidades em volta do Distrito Federal aqui, né? E já sai até do quadradinho, né? Que você vai ter Valparaíso, vai ter Águas Lindas, você vai ter outros, Planaltina de Goiás, que são lugares que você tem pessoas se deslocando de lá para cá, né? Inclusive é uma situação que Brasília, nesse momento, dá um suporte muito interessante para essas pessoas do entorno, né? Porque, na verdade, elas são do governo de Goiás, mas elas trabalham no DF, né? Então, tem essa dicotomia, né? Na nossa cidade. Gente, só para a gente tentar organizar aqui, Elaine, eu vi que a Kátia quer fazer uma pergunta, mas a Kátia não precisa, porque ela é da casa, né, Kátia? E os meninos estão conosco, né? Então, por favor. Tem mais uma pergunta, eu acho que o ideal, para a gente encerrar, né, em função do tempo, né? Nós temos que encerrar meio-dia, acho que é importante. Não, Kátia, fica chateada, não. Você está como os meninos todos os dias, para com isso. Então, façamos a última pergunta, e aí depois a gente encerra, acho melhor. Obrigado. Perfeito. A pergunta é do Sérgio Pova Pires. Vocês não acham que os designers deveriam participar mais da nossa vida política em todos os níveis? Esta seria uma bela trincheira para fazer a diferença. E aí, Chico, você responde? Eu respondo. Eu acho que sim. Eu acho que não só o designer, né? Todo mundo. Acho que o que a gente percebeu nos últimos tempos é que a gente tem que ter essa preocupação de uma forma mais abrangente, até para fazer uma diferença. Às vezes a gente está fazendo projetos, né, trabalhos que ficam isolados de um jeito. Quando se atua na política, isso tem um alcance maior e às vezes atinge diretamente a vida das pessoas, né, de outro jeito. Sim. Então, eu acho que tem que existir essa preocupação. A gente tem a sorte, né, de atuar em muitos projetos que têm esse impacto, né, que estão ligados de alguma forma com políticas, estão ligados com a forma... são projetos que estão fazendo alguma diferença ali, né. No caso do Conazense, eles atuam junto com secretarias municipais de saúde. No caso do ISA, né, eles estão atuando em projetos de comunidades, estão conscientizando as pessoas. Então, a gente tem essa sorte, né, de atender clientes que estão fazendo essa diferença, mas com certeza eu acho que tem que ter essa preocupação da gente. A gente tem como fazer alguma diferença ali no meio político, né? Existem designers, muitas referências para a gente que tem trabalhos importantes nesse sentido. E a gente tem um ponto também, né, que o quão importante, né, às vezes a palavra política, né, ela é assustadora, assim, para algumas pessoas, né. Então, eu acho, sim, eu concordo muito que a gente tem, com o que o Vitor falou, a gente tem realmente essa sorte, né, essa magnética, né, de trazer, né, acho que, mas é uma consequência, né, se você faz um projeto para um segmento, a tendência, muitas vezes, é pessoas desse segmento te ver como um portfólio, te ver como referência e te solicitar novos orçamentos, novas demandas, né. Mas, assim, eu acho que, por um momento pós-pandemia, né, ou um momento de nova construção, eu acho muito importante, sim, a gente tem uma mudança de atitude, de participar politicamente, participar ativamente, né, então, não deixar de mão as discussões, né, então, acho que, mais do que nunca, não ter o silêncio, né, então, não se manifestar politicamente também é uma
uma forma de se manifestar, eu acho, negativa, no caso, né? Então, a gente tem um canal, a gente tem formas de trazer esse tipo de conteúdo também, então a gente pode usar das nossas mídias para poder melhorar esse tipo de comunicação, né? Então, são atitudes que a gente tem pensado internamente, sim, para se renovar, né? Obviamente que faz parte do nosso contexto, né? Mas, às vezes, dentro do motor do nosso trabalho do dia a dia, a gente tem espaço, né? Porque a gente também está produzindo para os clientes que contratam a gente, mas a gente também tem esses espaços de produção de conteúdo extra, né? Que a gente apresenta portfólio, que a gente apresenta propostas de texto, né? Então, a gente está, nesse momento, trazendo esse tipo de interação nova com as pessoas que seguem a gente. Porque, querendo ou não, a gente tem um canal que a gente comunica dessa forma, né? Então, a gente, de fato, sim, é importante a gente repensar isso, assim. Ótimo. Pronto? É isso? Encerramos? As perguntas? Sim. Vamos lá. Eu gostaria, então, de encerrar agradecendo imensamente, né, esse papo maravilhoso. Chegamos a ter 73 pessoas no nosso grupo aqui de bate-papo, pessoas de São Paulo, Curitiba, Holanda, quer dizer, Uruguai, Argentina, tivemos pessoas aí, Ângela Hirata, de São Paulo, a grande consultora que fez a Havaianas ser o que são no mundo, quer dizer, tivemos, né, muita gente importante aí conosco, e aqui no WhatsApp, enlouquecidos agradecendo esse bate-papo, né, e perante o que a gente está vendo, e fechando aqui, é muito interessante, né, quando a Gisela fez a pergunta a você sobre o Brasil, é claro que a gente remete a Brasília, porque é um ônibus, né, desde a minha tenra juventude, a gente pegava para ir para a escola, né, o criança circular, ainda vocês nem sabiam o que era um ônibus lascado, né, hoje está muito mais bonitinho. Bem, mas no momento atual da economia circular, eu vejo que o escritório tem que pensar o nome Grande Circular voltado ao tema de economia circular, sim. E vocês, ainda mais trabalhando conosco no Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, façam a sugestão de vocês mergulharem no grande tema que está sendo estudado mundialmente, que é o SBN, as Soluções Baseadas na Natureza. Ali é necessário trabalhar muito com design, que ainda não está presente. Então, quando eu falo em revitalizar rios, margens de rios, calhas de rios, parques, urbanização de grandes cidades, na visão da natureza, o design tem que estar presente, né? E aí eu estou envolvendo arquitetura, paisagismo, né? A questão do mobiliário urbano, e vocês, como designers, têm toda obrigação, eu vejo assim, e acho que o nome facilita e fortalece. Vi aqui o pessoal do Centro Brasil Design dizendo o quanto que vocês têm potenciais para concorrer ao IF Design Award, e possuem isso, né? É gratificante ver um escritório em Brasília ter já essa visão mundial, internacional. Isso é muito importante, porque Brasília, uma cidade muito nova, é sempre vista como uma cidade que não tem passado, né? Não tem estrutura, e para mim ela já nasceu com passado. Uma cidade construída em 3 anos num país como o nosso, permanecer como está até hoje, é um milagre, né? Porque já era para estar uma coisa absurda. E estamos aqui ainda estruturados com uma cidade altamente inovadora. Então, a Grande Circular nos mostra que estamos renovando a cada dia, estamos repensando a cada dia, e esse é o papel do designer, né? Ser resiliente. A gente tem que sempre estar pensando em coisas novas, né? A nossa cabeça nunca para. A fala tanto do Francisco como do Vitor é sempre assim, mas o que a gente pode fazer? A gente pode pensar, a gente nunca está refutando nada, a gente está sempre somando e repensando, né? Então, isso é muito importante como designer. A nossa mente tem que estar sempre aberta. Eu não consigo ver design vinculado a preconceitos, a barreiras ideológicas. Isso não existe. A gente tem que pensar o todo, né? O todo, porque assim a gente consegue ver o ser humano para qual a gente está projetando, né? O ato de pensar para a pessoa poder acessar um sistema, para acessar um equipamento, para a pessoa ter acesso a um produto, ela visualizar uma marca, né? É o pensar o outro. Isso é muito importante. Então, fico muito feliz de ouvi-los e feliz de tê-los conosco no Observatório, redesenhando a nova identidade visual do Observatório, que ninguém vai ver por enquanto, surpresa total. Né? Uma nova cara de estrutura de plataforma também, para ficar mais próxima às pessoas, né? Para que as pessoas possam ter melhor visibilidade e acesso. Essa questão também é muito importante.
Então, acho que o dia de hoje foi muito, muito importante para a gente mostrar o design como algo muito maior dessa visão estereotipada, né? Tem um termo que eu não acho muito correto, mas que também afeta um outro setor que é importante no Brasil, né? Mas o design não pode ser visto como cosmético, né? O design não é cosmético, apesar que a cosmética é importante, né? Todo mundo sabe disso. Um setor gigantesco no país, somos o segundo país do mundo em consumo de produtos de limpeza, higiene e perfumaria. Para quem não sabe, é uma coisa assustadora, mas nós somos limpinhos, né? E cheirosos, graças a Deus. Então, isso mostra que nós temos grande capacidade de se reinventar, e essa quarentena nos mostra isso, né? Estamos distantes, e tenho certeza que com essa distância estamos nos repensando como vamos atuar nesse processo, e quando voltarmos à nova normalidade, o design vai estar presente para fazer com que a gente se reúna de uma outra forma. Então, vai ser numa mesa de bar, com outras formas de atuar, e como o Francisco colocou, mesmo com a vacina, viram outros vírus. A gente está vendo e estudando aqui no observatório, a ONU já colocou muito bem isso. E, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 86% da população em cidades. Em cidades que não tem 76% dessas cidades, os grandes centros brasileiros, não tem plano diretor, não tem planejamento. E nós temos um conjunto de 476 favelas nas 5 regiões do Brasil, uma coisa única, né? Nós temos regiões em que o Estado não está presente e que o design pode ajudar muito, e aí vem a questão política. O ato de pensar o redesenho de ambientes tem que ser pelo design, porque aí nós somos a forma criativa, e eu tenho que entender que inovação não é só tecnologia, né, gente? Inovação é pensar o outro, entender o outro e saber lidar com o outro. Então, a fala do Grande Circular acho que favorece, nos mostra isso. Trabalhar com uma plataforma como a da Secretaria de Saúde, como eles mostraram aí, é um negócio assustador. É muito município e conseguem congregar isso. E é o design que faz isso, né? Então, é muito gratificante. Eu fico feliz do Centro de Gestão ter desenvolvido essa parceria, e não vai ficar só na questão do observatório, vocês podem ter certeza, ano que vem vocês estão ferrados. Nós vamos ter um projeto gigantesco, não vou dizer aqui, porque é surpresa. Sempre surpresa faz bem, porque a gente faz outros cafés, né? Mas, gente, foi um prazer receber essa equipe inteira, né? Muito bom, e já avisando a todos, no próximo semestre teremos mais um café com a Gisela, que conversou aqui rapidamente com vocês, a presidente da Associação Brasileira de Embalagens, que é uma grande especialista em design na questão da economia circular, do repensar, né? Então, é um outro papo fantástico que teremos no próximo semestre. E agradeço a todos, né? E foi um excelente papo. E olhar que ainda temos 49 pessoas nos ouvindo, isso é maravilhoso. Já tenho certeza que metade está fazendo almoço, outra metade está pensando em pagar as contas, outra metade está tentando ver os trabalhos dos alunos ou dos filhos, é um inferno. Mas tudo bem, o importante é que estamos aqui repensando nossas vidas, e o design fará parte disso. Muito obrigado. Marco, só antes da gente desligar, de concluir, nós deixamos uma pesquisa de satisfação ali no chat, que ela será importante para o nosso próximo Café com Design, assim como as pessoas que responderem, nós teremos também os e-mails para poder enviar a apresentação da Grande Circular. Então, quero agradecer também a todos que participaram. Muito obrigada. Obrigado, gente. Agradeço muito a oportunidade. E desculpa, só avisando que o Francisco e o Vitor vão liberar uma nova apresentação para podermos disponibilizar a todos. Que está dando a pergunta aqui no chat, né? Mas é isso. Muito obrigado, gente. Obrigadão. Obrigado, gente. Valeu. Conversa até foi... a próxima reunião, meninos. Até mais, até a próxima. Obrigado. Obrigada a tchau, todos. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Bom final de semana. Para todo mundo. Fechou, né, Elaine? Fechou, Marco. No grupo, estou impressionado. Quem vai embora? Marco, alcançamos 76 pessoas em algum momento. Olha que maravilha. A Ângela Hirato está aqui parabenizando mais uma vez, agradecendo. Muito bom, foi muito bom. Parabéns a todos. Fantástico, parabéns. Parabéns mesmo. Marco. Parabéns aí, Marco. Fantástico. Ângela Hirato. Fantástico. Eu quis ficar porque eu acho que isso é um princípio pós-coronavírus que vai revolucionar, porque design não existe fronteira nenhuma.
Então, o Marco, eu estou imaginando a Yayoi Kusama, a futura Yayoi Kusama está nascendo aí no Brasil, o Kengo Kuma, você é o Ken Hara, que ganhou agora um prêmio, eu acho que é um dos maiores do mundo pelo design de produtos. Sabe, Marco, eu acho que nós estamos com um futuro bastante promissor com esses jovens de Brasília para o mundo. Ângela, olha, a sua fala agora, eu estou me sentindo no filme da Marvel, quando a gente fica esperando algo novo, depois que passam os caracteres todos, e você aparece para nós. Né? Ângela, que bom que está conosco, que bom que é uma parceira para um projeto maravilhoso junto ao Observatório. Eu tenho certeza que a gente, no Japão, faremos muitas coisas com em prol do certeza. país. Olha só, para acompanhar esse jovem, eu quero viver até completar 120 anos. Muito obrigado, Ângela. Obrigado, gente. Obrigado pelo presente incrível para esse final de semana, viu, gente? Muito obrigado, Ângela. Valeu. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Arrasou. Nossa, que final feliz, hein? Chave de ouro. Arrasou. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Edu. Tchau, Edu. Até mais. Nós vamos aguardando, né, Lu? Sim, estamos aqui ainda na gravação. Até o último. Até o último. Os primeiros a entrar e os últimos a sair, isso nunca vai mudar em eventos. Sim, com certeza. Estamos faxinando a sala aqui agora. Mas muito bom esse webinar, viu? Muito legal, muito participativo. 76 pessoas, viu? Foi muito bom. Foi o auge que eu concluí, que eu vi aqui também. Muito bom. Excelente. Vamos ver se eles dão opinião para o próximo, né? Se eles dão ideias aí para o próximo. Vamos ver se a gente aproveita e faz para o próximo também, né? Já deixa a própria pesquisa, né? Muito bom. Eu acho que agora podemos finalizar, Luciane. Né? Tá, eu vou finalizar aqui a gravação. Isso. Então tá bom. Muito obrigada, viu, Susan, Luciane, muito obrigada mesmo pelo apoio. Imagina. A gente vai se falando ainda à tarde, tá bom? Beijo para vocês.